Ao contrário do pensamento de muitos, nunca será demais um novo jornal. Foram com essas palavras ousadas e entusiasmadas que se iniciou o primeiro editorial do jornal O Povo. Era o 7º dia do ano de 1928 e o cearense, como todo o povo, estava interessado nas boas histórias do mundo. Contar essas histórias com o rigor que se pode exigir do jornalismo e com a humanidade que se deseja de um veículo que é fruto do seu próprio tempo é o desafio de todo bom periódico. Desafio que foi abraçado pelo fundador do jornal O Povo, Demócrito Rocha, e também pelos seus seguidores em 80 anos de existência do jornal de maior prestígio do Ceará. Esse compromisso com a sociedade é honrado todos os dias, numa banca perto da sua casa. Uma história de superação e união que começou com um negócio de família. Na infância, o mundo se abre diante de nossos olhos. É quando talentos se revelam e são herdados. Nas palavras de Gonçalves Dias, é a aurora da vida. Na família dos fundadores do jornal O Povo, as descobertas da primeira idade foram marcantes. Demócrito Rocha Duma, atual presidente do Povo, que o diga, mesmo só tendo conhecido o avô Demócrito Rocha em fotos envelhecidas, Duma sempre teve nele uma referência. Quando eu nasci, ele havia morrido. E eu o encontro a cada dia porque o pensamento fundante com o qual ele inaugurou o jornal é o pensamento que nos orienta hoje, nos orientará amanhã. Eu tenho um personagem que trabalhou com ele, muito jovem, o Paulo Bonavides. Ele, de certa forma, é um referencial que eu tenho. E eu pergunto, Paulo, o jornal está nos caminhos traçados pelo fundador e ele me faz avaliações periódicas, permanentes, no sentido de que nós afinemos, sintonizemos com a essência do pensamento dele ao fazer nascer o jornal. O século XX também era uma criança. Lúcia Rocha Duma ainda tem uma lembrança viva da época em que o Povo ganhou as ruas. Aos 90 anos, ela é a única herdeira direta ainda viva de Demócrito Rocha. No fim da década de 20, a casa da família estava sempre aberta aos muitos amigos do pai, intelectuais, jornalistas, historiadores, políticos. Eram essas personalidades que escreviam para o Povo nos primeiros tempos. Era, por dizer que era o papai com os amigos. Que o papai sempre foi cercado de grandes amigos. É a qualidade essa que continua na família através do neto, do Demócrito, né? Então ele cercava muito de intelectuais, de gente de valor. Então todo esse povo queria ajudar o jornal e queria trabalhar no jornal. Para fazer o jornal O Povo, Demócrito Rocha foi movido unicamente por um ideal. Lúcia relembra a principal causa defendida por seu pai. A liberdade de expressão que não tinha. Naquela época ninguém podia dizer o que queria dizer, né? Ele queria liberdade de expressão, ele queria esse ideal de democracia. O nome dele já dizia, ele dizia que meu nome eu tenho que ser democrata, porque meu nome é Demócrito, que o pai tinha botado esse nome dele visando esse lado. Dentista por formação, Demócrito Rocha encontrou no jornalismo terreno fértil para fazer circular ideias em ebulição. O semanário Ceará Ilustrado, lançado em 1924, foi o primeiro passo de Demócrito rumo ao que viria a ser o jornal O Povo. A revista trouxe, em um determinado momento, um debate sobre o modernismo, as explicações do fundamento daquela mudança como repercussão da semana de 22. Eles trouxeram um daqueles participantes, um daqueles personagens, e que explicou aos leitores do Ceará quais eram as características do modernismo que chegava ao Ceará e que teve no grupo que fazia o Jornal Povo o principal bastião da imprensa escrita. Com a fundação do jornal O Povo, Demócrito Rocha alimentou o sonho antigo de fazer um periódico liberal com o jeito cearense. O fundador do mais tradicional jornal do Ceará buscava falar do mundo a partir da própria aldeia. O Povo é um jornal, digamos assim, que tem uma visão global das coisas, mas não perde a lente de grau
do olhar nativo. E, aliás, uma das grandes méritos de um jornal, para ter uma identidade clara, é ser, digamos, siamês com relação ao seu vizinho, ao seu leitor. É a relação siamesa com relação ao modo de pensar dos que o prestigiam com a sua leitura. Homem empreendedor, Demócrito Rocha não se esquecia da família. Ele estimulava os filhos a aprenderem cada vez mais. Lúcia Duma usou os conhecimentos em benefício do jornal. Era um pai mais amoroso que eu já vi. Era tão amoroso, tão compreensivo, e ele dizia, sempre ele nos dizia muito, que nós precisamos saber fazer tudo para não ser escravo de ninguém. Ele já dizia, antes do Getúlio dizia aquilo, que disse no testamento dele, ele já dizia. Então ele dizia, minha filha, você aprenda a cozinhar, para nunca depender de uma cozinheira. Você aprenda a fazer tudo na sua vida para você nunca precisar das outras, você saiba fazer. Quando você puder, você paga. Quando você puder, você faz. Ele dizia muito isso. Aí quis empregar isso com minha irmã. A filosofia dele ele quis passar para minha irmã. Mas ela tinha um gênio muito forte, ela não submetia essas coisas do papai. Mas como eu era uma filha muito devotada, então tudo que ele queria, eu fazia. Foi aí que eu contei, que ele me levou um dia na casa da Diva Lopes, que tinha um curso de datilografia. E quando eu cheguei lá, só tinha eu de criança. Ele disse, minha filha, você vai aprender a datilografia, porque você, quando quiser fazer seus estudos, você sabe, você já fica... Mas papai, mas gostei. Aí fazia, eu escrevia muito bem datilografia e aprendi até mecanografia, que era desmontar uma máquina todinha, olhar a máquina e depois montar a máquina de novo. Aprendi tudo. E isso depois veio me servir quando foi no caso do jornal. Porque quando se traduzia as notícias que vinham lá da Inglaterra e da França, vinham em inglês. E depois já vinha em inglês, eu ia já passando na máquina. Eu não escrevia à mão, eu escrevia na máquina, não é? Aí serviu o inglês, que ele me fez aprender, e serviu a datilografia. Com a morte de Demócrito Rocha em 1943, quem assume a liderança do jornal é Paulo Sarazate, que era casado com a irmã mais velha de Lúcia, Albaniza. Nessa época, Lúcia se casou com João Duma, o pioneiro da radiodifusão no Ceará. Deste casamento vieram 6 filhos, que mantiveram firmes os laços familiares e o sonho de Demócrito Rocha. Eles me davam, por ser primogênito, o espaço de participação. Então, a vida inteira eu fui falando de cenário nacional, cenários políticos, ou seja, o Demócrito também fazia isso. Ele conversava com as filhas, a mais velha Albaniza, minha mãe Lúcia, diariamente no entorno da mesa do almoço, e muitas coisas eram passadas para elas a partir daquele encontro. Me lembro aqui, aos 7 anos de idade, o jornal completava 25 anos, e disseram, essa deverá ser sua primeira palavra, porque você, sem dúvida, você deverá ser o sucessor do seu avô. Eu sempre vi no Demócrito a pessoa que seria o ideal para seguir o nome do papai. Porque primeiro que tinha o nome, Demócrito. E segundo porque ele sempre foi muito inteligente e muito pacificador, um menino muito educado. E eu sempre via isso. Como o Demócrito tinha uns 7, 8 anos, eu começava a falar que eu queria que ele fosse para o jornal. Esse passado, construído por pessoas como Demócrito Rocha e Paulo Sarazate, estimulou os herdeiros do Grupo Povo a seguirem investindo num jornalismo de princípios claros e voltado à sociedade. E no futuro do melhor jornal do Ceará, o sonho e o profissionalismo devem continuar lado a lado. Quando se fala para a sociedade, é preciso ter respeito por ela. Então nós estamos procurando fazer um jornal modelado na convivência das pessoas que vivem em sociedade. Então é diferente de uma empresa, é diferente de uma instituição. O jornal é um estilo de vida. E isso nos torna diferentes. Para ele, se engana quem pensa que um jornal só noticia o presente.
Não, o jornal prevê os fatos de amanhã. O jornal prevê as consequências dos fatos que ocorreram. E, mais um pouco ainda, nós temos que formular isso a partir do que nós possamos achar que seria um bem público. Como isso favoreceria a sociedade a qual servimos. A família vê um futuro promissor pela frente, muito além das 8 décadas que agora o Ceará celebra. Demócrito Duma se permite sonhar com um tempo em que as notícias serão sempre boas. Eu acho que o mundo vai aprender a ser mais equânime, porque não se pode conviver de sã consciência nessa disparidade de situações de alta pobreza e excesso de riqueza. Nós vamos estar muito mais saudáveis, certo? Vamos ter menos... nós vamos ter condições de aprender mais. Teremos grandes desafios como nunca imaginássemos que teríamos. A sociedade saberá valorizar mais o outro, certo? Nesse período. Deverá ser um período de paz. Lúcia Duma diz que o propósito de sua vida valeu realmente a pena. Para ela, o jornal O Povo vai chegar ainda mais longe. Quando eu faço um propósito, eu vou do começo, eu vou até o fim, eu nunca deixo pela metade. Eu sempre imaginei que aquele jornal ia muito longe. Agora, não pensei que fosse tão longe assim, né? Mas agora eu sei que ele vai passar muito dos 100 anos. Porque a gente vê que com 80 anos o jornal recebe mais de 160 prêmios, onde tem prêmio da ESSO, os maiores prêmios do Brasil. Então esse jornal é cheio de ideal, não pode ser. Todos os jornalistas do Povo são líderes. Cada qual mais inteligente do que o outro e mais dedicado à causa do ideal do papai. Então esse jornal não vai morrer não, ele vai longe. Vai muito longe, se Deus quiser.